E aí, meus amigos, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui, dessa vez para falar sobre Bahia e Ceará, 3-2, em muitos gols na Arena Fonte Nova, e o Bahia está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. Vamos falar de tudo isso daqui a pouquinho. Antes, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixar a sua curtida, o seu comentário, compartilhar com seu amigo tricolor, também com seu amigo rubro-negro, que também está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste. Mas vamos falar do esquadrão. Tricolor foi a campo com o time praticamente reserva na Arena Fonte Nova, né? A única ressalva é o Lúcio Rodrigues, ele que não jogou a final do Campeonato Baiano porque estava servindo a seleção uruguaia, voltou a tempo inclusive de ser titular nessa partida contra o Ceará. De resto, praticamente a mesma equipe que entrou em campo contra o CSA pela rodada anterior da Copa do Nordeste, onde conseguiu um triunfo por 2-1 fora de casa. E nesse começo de jogo, na Arena Fonte Nova, a gente pôde perceber uma partida bastante travada, né? Um jogo com um time quase todo reserva. É difícil cobrar um pouco de entrosamento, né, dos jogadores, porque é um time que não costuma jogar junto, então isso acaba pesando um pouco. E faltou um pouquinho de qualidade para o Bahia para conseguir chegar no último terço do Ceará com perigo, né? O time trabalhava bastante a bola, mas tinha dificuldade de infiltrar, de criar situações de perigo de fato, tanto é que experimentou alguns chutes de fora da área no começo da partida, mas com pouquíssimo perigo para o gol do Bruno Ferreira. E aí o jogo desata os nós de fato no momento do gol do Bahia, né? Um gol um tanto quanto fortuito, porque o Kaique finaliza, a bola bate no Eric e sobra para o Gilberto, que avança muito bem e dá o toque para o Lúcio Rodrigues. Então não foi lá uma jogada muito trabalhada, mas o estar no lugar certo, na hora certa, facilitou para o Gilberto a conclusão dessa jogada aí, né, com a assistência para o Lúcio Rodrigues, e o Bahia sai na frente, com mérito. Estava um pouco melhor dentro da partida do que o Ceará, controlando um pouco mais as ações ofensivas do jogo. Depois desse lance, o jogo se abre um pouco. O Ceará começa a criar algumas oportunidades, tem uma boa enfiada de bola para o Rômulo, que aí acaba parando na defesa do Ronaldo. O goleiro tricolor também faz outra boa defesa no lance do Galeano, que chega ali pela quina da grande área, faz uma finalização e o Ronaldo defende. Ele que estava jogando pela primeira vez, né, diante da torcida tricolor, tinha estreado contra o CSA, mas agora pela primeira vez na Arena Fonte Nova. No segundo tempo, mal deu tempo da gente pensar, né, porque o Eric, com apenas 10, 11 segundos de jogo, já aumenta a vantagem para o esquadrão com um chutaço ali da entrada da área, uma belíssima finalização, depois de um belíssimo passe também do Acevedo, vale constar, uma achada bem bacana do uruguaio para o Eric, que deu um chute de rara felicidade ali para aumentar a vantagem do Bahia. E esse jogo meio que selou o triunfo ali. A impressão que me deu foi que a partir daquele momento as duas equipes estavam naquela de tipo, vamos nos conservar um pouco mais na partida até o apito final. E poucas oportunidades de finalização para ambos os lados, né? Os dois times novamente naquela briga por espaço no meio campo, naquela briga por controle e sem de fato levar perigo nenhum para os goleiros, né? Até que sai o terceiro gol do Bahia, no cruzamento do Ademir, o David Duarte cabeceia firme, a bola sobra no pé do Eric, que faz o gol, né, pro gol praticamente vazio. O Bruno Ferreira, depois da defesa, não tem muito o que fazer, sai o terceiro gol do Bahia, e nesse momento o Bahia dá uma leve desligada. Existe o fator cansaço, que o Ceni pontuou, inclusive na coletiva depois do jogo, mas deveria haver um controle maior nesse primeiro momento para segurar essa vantagem e para tornar o jogo morno de vez. O próprio Ceni também comentou isso na coletiva, né, que o time deveria ter controlado um pouco mais depois desse terceiro gol, e foi exatamente o que aconteceu. Faltou um pouquinho desse cuidado, tanto é que o Ceará, pouquíssimo tempo depois, consegue diminuir a vantagem, né? Tem o primeiro gol do Ceará na partida, a bola cruzada na área pelo Rômulo, encontra lá do outro lado o Fernandinho, né? O Ronaldo no meio do caminho poderia ter feito o corte, mas não achou a bola, falha do goleiro tricolor, ela aparece lá do outro lado para o Fernandinho finalizar para o gol vazio, 3-1 no placar, e o Ceará acorda, né? O Ceará vai em busca de um possível empate, de uma reação na Arena Fonte Nova e consegue chegar ao segundo gol. Antes o Fernandinho até finaliza uma bola colocada ali, que ela vai com muito perigo para o gol do Ronaldo também, mas o segundo gol só sai de fato com o Galeano, depois de um escanteio. Ele sobe muito bem ali no meio da zaga tricolor, com uma certa liberdade, né, livre ali dentro da grande área, consegue subir e faz o segundo gol do Ceará. A partir desse momento o Bahia tem seu choque de realidade, né, consegue voltar mais para a partida, né, em termos de controle. Consegue controlar um pouco mais o jogo, porque tinha perdido um tanto desse controle depois do terceiro gol, consegue recuperar posse, deixar o jogo um pouco mais morno, esfriar o ânimo do Ceará,
e consegue segurar essa vantagem até o apito final, mesmo com 7 minutos de acréscimo. Resultado que coloca o tricolor já nas quartas de final da Copa do Nordeste e muito bem encaminhado para ser o líder do grupo B. Mas antes da gente falar sobre a situação do grupo e a situação das chaves, né, do mata-mata do regional, queria pontuar alguns destaques desse jogo, né? Para mim o Eric não tem como não ser citado, é um jogador que muitas vezes quando esse time alternativo do Bahia vai a campo destoa dos outros jogadores, ou pelo menos da maioria dos outros jogadores, porque é um jogador de muita fisicalidade, um jogador que corre o campo todo, um jogador que se esforça durante toda a partida e que tem contribuído muito como elemento surpresa. Ele, não uma, não duas, mas várias vezes ele faz esse movimento, ele procura um espaço vazio para atacar e foi muito feliz no jogo dessa noite porque conseguiu marcar 2 vezes, tem feito seus gols nesse início de temporada. Depois do jogo perguntei para ele qual era a autoavaliação que ele fazia desse início de ano e ele falou que estava bastante feliz com o futebol que ele estava mostrando até agora e digo que está corretíssimo, está satisfeito porque é um grande desempenho e que inclusive coloca aquela dúvida saudável na cabeça do técnico Rogério Ceni, porque acho que a qualquer brecha que o Jean Lucas der nesse time titular do Bahia, o Eric pode aparecer aí para tomar essa vaga. Tenho gostado bastante do futebol do Eric e suspeito, isso ainda é cedo para falar, a gente está em março, mas suspeito que ele seja um jogador mais regular, mais constante do que o Jean Lucas. Pelo que a gente teve de exemplo no ano passado, o Jean Lucas caiu bastante de nível no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Eric já vinha de algumas temporadas no Atlético Paranaense jogando dezenas e dezenas de partidas e muitas vezes mantendo um nível de atuação de nota 6, 7 para cima. Então acho que o Eric pode, quem sabe, beliscar essa vaga em algum momento dessa temporada. Mas isso aí é tudo conjectura. Vamos ver aí como as cenas dos próximos capítulos se desenrolam, né? Outro destaque para citar é o Acevedo. Acevedo tem sempre um papel um pouco mais defensivo, mas hoje foi muito bom também nos passes, ajudou bastante na construção. O passe para o Eric foi excelente, ressalto mais uma vez, jogador que tem se aprimorado nessa característica também. E um terceiro e último destaque para o Kaique, que é um jogador voluntarioso. Acho que não é a solução para a ponta do Bahia, né? Quando ele chega depois da saída do Biel, muitos diziam que era uma opção melhor, que era um jogador mais interessante. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, principalmente questões físicas também do Kaique, é um jogador que já ficou atravessado por algumas lesões, então isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, mas o Kaique de fato é um jogador que busca jogo, né? Um jogador que não se esconde da partida, um jogador que procura a bola, que desce o campo, inclusive às vezes para ajudar na construção. Isso é muito importante, em alguns momentos que o jogo está mais travado, ele dá essa opção e ele faz isso regularmente, consegue afunilar jogadas sendo bastante agudo, sendo perigoso, então é um jogador bastante útil, fez uma boa partida mais uma vez. De destaque negativo, falar do Cauli. Achei o Cauli bastante apagado, mas mais uma vez na Arena Fonte Nova. Teve bons momentos já nessa temporada, como no jogo contra a Juazeirense, mas é um jogador que mais uma vez fez uma partida que é esquecível, né? A gente esquece das participações do Cauli nessa noite contra o Ceará. Acho que seria uma oportunidade bacana para ele contra um time de primeira divisão, né? Mas infelizmente ele deixou a desejar, na minha opinião. Falando agora do Ceará, porque, né, o Ceará foi com o time praticamente titular para esse jogo. E eu esperava mais do Vozão, né? Porque foi campeão estadual, campeão cearense, foi bem contra o Fortaleza. E o Condé conhece um pouco do time do Bahia, né? Enfrentou no ano passado, embora esse time reserva tenha muitas peças que não estavam no time do Bahia na última temporada também, né? Tem muitas novidades, mas ele conhece um pouco desse time. Eu pensei que ele poderia oferecer mais trabalho e até o terceiro gol do Bahia, devo dizer que o Ceará foi muito abaixo da minha expectativa. Eu acho que esse jogo fala muito mais sobre o Ceará ou sobre como o time não conseguiu se portar bem contra o Bahia. Não estou falando que o Ceará está mal, que o Ceará vai cair no Brasileirão, que não tem time de primeira divisão, nada disso, mas que pelo menos nesta noite o Ceará deixou muito a desejar, porque era um time praticamente titular, né? Difícil tirar conclusões sobre o time reserva do Bahia, ou praticamente reserva, mas quando você coloca um time quase completo em campo e tem uma performance ruim como essa durante 70, 75 minutos, eu acharia um pouco preocupante, um pouco de se ligar um alerta, né, de tentar entender de fato o que aconteceu. Existe a ressaca do título do Cearense, mas a gente está falando de um clássico regional, né, de uma partida de elite, de 2 times de Série A, então eu esperava uma postura melhor do alvinegro cearense. Agora, para a gente fechar, falando um pouquinho rapidamente da situação do grupo,
Como eu pontuei, o Bahia deve terminar na primeira colocação, né, porque está com 13 pontos e 2 jogos a menos, enquanto os adversários têm apenas uma partida para fazer, que é a última rodada dessa fase de grupos da Copa do Nordeste, e o Bahia tem 3 pontos de vantagem para o segundo colocado. Portanto, se vencer do Confiança ou vencer do Náutico, muito provavelmente vai garantir esse primeiro lugar. E aí você me pergunta, qual o grande prêmio de ficar no primeiro lugar do Grupo B da Copa do Nordeste? O prêmio é pegar o quarto colocado do Grupo A. Só que o quarto colocado do Grupo A é o Fortaleza. Então, não diria assim que é um grande presente, no máximo um presente de grego. Fortaleza não está bem, tem muito torcedor pedindo a cabeça do Vojvoda, perdeu o Cearense depois de alguns anos, né? O Fortaleza vinha fazendo uma pequena hegemonia lá no Ceará, mas perdeu o Cearense, não está bem de fato na Copa do Nordeste, classificou no quarto lugar, perdeu para o CRB também na noite desta quarta-feira, vem por um momento de oscilação, mas a gente já conhece esse roteiro do Fortaleza. Fortaleza que tem um início de ano tanto quanto claudicante, chega no Campeonato Brasileiro, embala e vai ali para a briga por uma vaga na Libertadores. Pelo menos tem sido assim nos últimos anos e por tudo que o Vojvoda já fez no comando do Fortaleza, eu não me atrevo a acreditar que dessa vez será diferente. Então dou um voto de confiança para o Fortaleza e acho que esse time vai se recuperar ainda no decorrer da temporada. Vale lembrar que essa fase de mata-mata só deve acontecer em junho, então até lá dá tempo do Vojvoda ajustar esse time com toda certeza. E deixo até a questão para vocês. Tem que ficar no primeiro lugar mesmo ou tem que pensar estrategicamente, fugir dessa primeira posição, porque o segundo lugar coloca um embate muito mais acessível, que é contra o Ferroviário do Ceará. Então, queria saber o que vocês pensam sobre isso, se o Bahia deveria largar mão desses 2 jogos da Copa do Nordeste, botar aí um sub-20 talvez, né, com Thiago, com Roger Gabriel, com a galera toda para jogar, pensando, quem sabe, em ficar no segundo lugar e garantir um jogo um pouco mais tranquilo, ou tem que ir com força máxima, cavalaria total para ficar de fato com esse primeiro lugar e pensar em bater em quem vier pela frente. Eu quero saber o que vocês acham dessa situação. Mas acho que o Bahia tem condição sim de passar pelo Fortaleza e deve ir para cima, deve garantir esse primeiro lugar, até porque é muito melhor que Confiança e Náutico, que são os 2 adversários que faltam, e assim teremos um confronto tricolor nas quartas da Copa do Nordeste, que vença o melhor, mas ainda tem tempo até lá, né? Tem chão, tem alguns meses até essa grande partida. Mas é isso, meus amigos, a gente fica por aqui, mais um vídeo aqui no canal. Recomendo que você se inscreva por aqui, também deixe sua curtida, seu comentário e que compartilhe com seu amigo tricolor e com seu amigo rubro-negro. A dupla Bavi tá de volta no mata-mata do Regional, hein? Bacana demais isso. Valeu, meus amigos. Tchau, tchau.